Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre análise de dados, que desempenham um papel crucial na tomada de decisões. A nossa equipe é formada pelo Jonatas Ferreira, líder do grupo, Amanda Palhares e Kailane Ingrid. O assunto do trabalho foi escolhido através de uma base de dados chamada Students Performance, que é uma base de dados de notas escolares que possuem 3 variáveis e uma nota final. Optamos por essa base de dados por ela ser completa e nos permitir analisar mais facilmente qual variável é mais importante na pontuação final. E a intenção do nosso trabalho é mostrar a importância da análise de dados para a tomada de decisões. E para introduzir a nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre qual a importância da análise preditiva de dados na tomada de decisão. Nós pontuamos 3 principais quesitos para fazer essa análise. O primeiro são as previsões. Através de dados do passado, nós conseguimos prever situações no futuro. Claro que baseado em dados, é muito mais fácil você prever com mais eficácia do que baseado em nada. Então, quando a gente vê esses dados do passado, a gente consegue fazer essas previsões se analisadas em um mesmo período de tempo. O segundo são os processos. Quando a gente emprega esses métodos estatísticos, essa análise contribui para otimizar esses processos. Obviamente, quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente consegue otimizar esses processos de acordo com a situação, de acordo com o cenário. E o terceiro é avaliar cenários. A gente tem uma base para que consiga ter essa previsão e, através disso, a probabilidade do que vai acontecer. Então, a gente consegue tomar aquelas decisões mais estratégicas e se antecipar desses cenários para que, quando chegue, a gente já esteja preparado para agir de acordo com o que vai acontecer. Nós juntamos os pontos focais do impacto nos negócios através dessa análise. Pode ser negócios ou situações, como já foi dito anteriormente. O primeiro é a previsão de demanda. A análise de dados ajuda a prever futuras demandas de produtos ou serviços. Ela também ajuda a identificar oportunidades de mercado, possibilitando que as empresas se posicionem de maneira estratégica. Através dela também dá para fazer a personalização de produtos e serviços, porque ela permite entender melhor as preferências e as necessidades desses clientes. Também dá para otimizar esses processos operacionais. Ela ajuda a identificar os gargalos da operação e permite que a empresa otimize essas operações e reduza os custos. E através dela também dá para fazer a gestão de risco, porque quando a gente consegue prever através dos dados, a gente também consegue identificar e mitigar potenciais riscos antes que eles se tornem problemas maiores. E agora a gente vai falar sobre a nossa base de dados. Nós juntamos dados sobre as performances dos estudantes e juntamos algumas variáveis para fazer essa análise. Variável X1, matemática, variável X2, que fala sobre leitura, variável X3, que fala sobre escrita, e o nosso score geral, variável Y. Optamos por fazer a regressão linear múltipla, que deu no resultado da nossa análise 3 pontos importantes, que foi o R2, que é o coeficiente de determinação, a significância F, que está dentro da ANOVA, e o valor de P, e um pouco importante, mais menos um pouco que esses 3, os coeficientes de cada um. O R2 e a significância F deu basicamente a mesma coisa, que a nossa base de dados não é tão confiável quanto uma base de dados mais completa. Ela deu 95% de confiança e isso mostra que apenas uma parte dos nossos dados podem ser explicados pela regressão linear. Sobre o valor P, o nosso valor P é uma estatística de erro associada à variável e tem que dar menor ou igual a 0,05. Nossos valores P de matemática foi 0,56, de leitura 0,05 e o de escrita 0,87. Percebemos o valor P de matemática e de escrita deu bem acima de 0,05. Eles possuem coeficientes menores e valor de P mais alto, que sugere uma influência relativamente menor na pontuação geral. Isso mostra que a nossa pontuação desses dois não interferem tão grandiosamente no nosso Y. Esse P é uma espécie de estatística de erro associada àquela variável que está sendo analisada. Então, quanto menor ele for, mais confiável ele é e, consequentemente, maior o impacto dele naquela variável que a gente está medindo. Como o P do score de leitura foi o único menor do que 0,10, ele é o único com erro dentro de uma margem aceitável. Isso vale tanto para a regressão que tem os 3 scores juntos, quanto para regressões com os scores separados. Então, qual a conclusão da nossa análise? O coeficiente maior em comparação com as outras variáveis sugere que a pontuação na leitura pode ter uma influência mais significativa na nota final desses estudantes em comparação com as outras variáveis analisadas. Então, concluindo, dentro da análise que nós fizemos através dos dados que a gente tinha, a variável leitura é a mais importante na pontuação dos estudantes.